Bíblia em Gênesis 22. Gênesis 22, leremos todo esse capítulo. Eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim a Sagrada Escritura: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam, ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uza, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidflad e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás, Maaca. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos mais uma vez diante da Tua santa e viva palavra. Ó Senhor, nós te pedimos que por graça e misericórdia o Senhor me use pela instrumentalidade Tua e que o Teu povo e eu também sejamos edificados nesta manhã pela exposição da Tua santa lei. Ó Senhor, nós te pedimos a intervenção do Teu Santo Espírito, aquele que inspirou essa palavra, seja Ele também a aplicá-la ao nosso coração e que isso traga edificação, transformação do nosso viver, salvação. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, confiados na mediação de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, olhando para esse texto, eu fiquei me perguntando: para que serve uma prova?
seja na escola, vestibular, os concurseiros, né? Conhecem bem o que é uma prova de concurso, mas talvez a resposta mais simples e mais óbvia seja que uma prova serve para checar o conhecimento da pessoa que está fazendo essa prova, com o objetivo de saber se ela está apta, se ela está aprovada naquilo que ela diz saber, não é? Algumas provas nós sabemos que são mais difíceis e exigem muito mais da pessoa. Eu me lembro da época do ensino médio, que eu não sei mais como chama hoje, mas as provas de biologia e química, para mim, era sinal de terror e pânico, não é? Já as de física e matemática era moleza, não é? Mas cada um enxergava isso de uma forma. Os concurseiros já têm uma conversa clássica, né? O concurso de tal área é difícil, mas os de outra área ali é sufoco, não é? E é assim mesmo. Mas eu lembrei disso porque Deus colocou Abraão à prova. Abraão passou por um teste, um grande teste de fé. E qual o resultado desse teste? É isso que nós veremos passando por todo esse texto. Embora o texto, meus irmãos, fale de Abraão e Isaque, nós veremos que Deus é o centro de toda a narrativa e que Cristo e a sua obra são prefigurados mesmo como sombras da realidade. Passando por esse texto, não tem como nós não vermos Cristo e a sua obra. E nós veremos isso nessa manhã em duas partes. O primeiro grande bloco, que é a oferta sacrificial de Isaque, e depois os 12 filhos de Naor. E eu sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura do texto e a exposição do texto. Me desculpe, mas eu acordei um pouco afônico também. Bom, nesse primeiro texto, que vai de 1 a 19, esse primeiro grande bloco, nós veremos em 5 partes, em 5 episódios, não é? Em primeiro lugar, a ordem que Deus deu, versículos 1 e 2. E o texto começa dizendo, depois dessas coisas. Que coisas, meus irmãos? Do que Moisés está falando, não é? É claro que é depois de toda a história de Abraão. Depois de tantas dificuldades, tantas experiências com o Senhor, depois do chamado, das promessas da terra prometida, do filho da aliança, depois de despedir o filho da serva, lembra? Logo, pouco atrás, ele tinha mandado o filho da serva embora. Depois que o filho prometido virou realidade, vimos isso domingo passado. E tudo isso, meus irmãos, a vida de Abraão está indo agora tudo bem. E ele está com um coração alegre vendo o milagre crescer, não é? Muitos pais chamam seus filhos assim, esse é o milagre, não é? E Abraão está vendo realmente o milagre crescendo. E o texto começa dizendo que Deus falou com Abraão. E Deus aqui, a palavra usada é Elohim, que significa, que aponta para o Deus Criador. Então veja, o Deus que tem controle de todas as coisas, é esse que está falando com Abraão. E Deus coloca Abraão à prova, um teste de fé, um teste para checar a obediência de Abraão. E essa é a última vez que isso vai acontecer. E aí a gente já vê a prontidão de Abraão, mesmo sem saber o que Deus ia falar, porque ele simplesmente chamou Abraão, e ele diz o quê? Eis-me aqui. Ué, mas o Senhor não falou o que era que ia acontecer. E a gente vê já Abraão pronto para o que vier, pelo que vem pela frente, seja o que for. E nós vimos outros servos de Deus dando essa mesma resposta, não é? Moisés, Samuel, Isaías e, obviamente, o próprio Cristo diante do Pai. E aí, então, Deus fala para Abraão, e vocês que já têm filhos, e as gestantes também podem entender um pouco melhor agora, não é? Toma teu filho, teu único filho, que amas, veja o detalhe, e vai-te à terra de Moriá. A expressão aqui, meus irmãos, é único filho, porque Ismael havia sido expulso da presença de Abraão. Ismael não é mais considerado filho, e era filho da serva, não era o filho da promessa como Isaque.
e toma seu filho e vai-te à terra, não é? E lá é um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você se lembra disso quando aconteceu algo assim? Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, Abraão, levanta e vai para a terra que eu vou te mostrar. Agora o Senhor está retomando. A didática da repetição de Deus é algo fantástico. E agora o Senhor está usando a mesma coisa. Abraão ouviu isso para sair da casa do seu pai, né? E agora ele está ouvindo novamente. E ele vai seguir para um lugar que Deus iria mostrar ainda. Abraão deveria deixar tudo para trás novamente, meus irmãos, para obedecer o Senhor. E agora tem um objetivo, não é para tomar a terra prometida, mas é para devolver Isaque para Deus. O pedido de Deus aqui, a ordem de Deus é: entregue Isaque, teu único filho, como holocausto. O que é um holocausto, meus irmãos? Simplesmente um sacrifício. A palavra que a gente pode usar aqui é: Abraão, mata teu filho. Ponto. É que a Bíblia não usa essa palavra, mas a gente sabe que é isso, não é? E quando a gente ouve essa palavra é bem duro de entender, porque o Senhor está falando: Abraão, mata o teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Essa foi a ordem que o Senhor deu, e ele iria então para um lugar específico. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não quer e que Deus condena sacrifício humano. Quem pedia filhos em sacrifício eram os deuses pagãos, não é? Mas é claro que essa história está sendo contada cronologicamente. E se nós não conhecêssemos a história, não é? Como Moisés está contando para o povo conhecia, mas quem não conhece a história, quando chega aqui não consegue alcançar a intenção de Deus. Então é muito difícil ouvir isso se a gente parar só até aqui. Porque que Deus é esse? Não foi esse Deus que prometeu, não é? Deus deu e agora está pedindo de volta. De fato, eu tenho uma grande dificuldade quando tem gente que dá uma coisa e pede de volta, não é? Mas será que Deus está fazendo isso? Gente, é o único filho, é o filho da promessa, é o filho amado, é o filho da velhice, é o milagre. E Deus agora está falando: mata seu filho. É claro, meus irmãos, que isso aqui não se trata de um teste de lógica, ou mesmo de inteligência, ou um teste para observar as emoções. O teste aqui, meus irmãos, é um teste de fé. Simples assim. E o teste de fé está tentando observar, ou está testando Abraão para saber quem Abraão ama mais, Deus ou o próprio filho. Esse é o teste aqui. Um comentarista chamado Youngblood, ele sintetiza dizendo assim: Satanás nos tenta com o fim de nos destruir, Deus nos testa com o fim de nos fortalecer. Deus não tenta ninguém. Satanás é que faz isso. Isso tem a ver com o coração pecaminoso. Deus nos testa para avançar com a nossa fé. Ou por que você fez tantas provas na escola? Ou por que você fez prova para o vestibular? Ou para um concurso? Não foi para o seu mal, embora seja meio desagradável fazer algumas provas, mas foi para o seu bem, para testar e te avaliar e jogar você para frente. E aqui, meus irmãos, está cheio de detalhes curiosos esse texto. Abraão deveria ir para Moriá. Moriá fica a 80 quilômetros de Berseba, não é? Uma região onde no futuro, conforme segundo Crônicas, não é? 3:1, no futuro Salomão vai construir o templo aonde? Em Moriá. Começa a perceber as coisas acontecendo, onde Abraão vai adorar a Deus, Abraão vai construir um altar a Deus, onde no futuro o templo do Senhor vai ser construído. E no Novo Testamento esse lugar é justamente o que fica ao lado do Calvário, que é onde o Cordeiro de Deus vai ser sacrificado. Então nada na Bíblia, meus irmãos, é ao acaso ou não tenha sentido. Mas
No segundo lugar, no segundo episódio, que vai do versículo 3 ao 8, nós vemos o preparativo para a jornada. Deus deu essa ordem, uma ordem bem difícil de engolir, pelo menos para mim, não é? Até aqui, nesse momento. E a gente vê a resposta que Abraão deu pela fé. É óbvio que Abraão deu uma resposta pela fé, porque esse teste é gigante. Esse é daqueles testes mais difíceis, foi o mais difícil que Abraão experimentou, ou qualquer homem ou mulher da história da Bíblia. Agora, como que Abraão reagiu? Abraão fugiu, desistiu, questionou, reclamou. O que Abraão fez, meus irmãos? E nós vamos ver que essa fé de Abraão, essa resposta de fé, é marcada por algumas características. Nós vamos ver 7 características. Em primeiro lugar, essa fé é marcada por uma pronta obediência. Versículo 3. Abraão levantou-se de madrugada e preparou tudo o que era necessário para um sacrifício e partiu. Abraão não procrastinou. Abraão não se desviou. E vamos falar a verdade, não era nada agradável o que ele estava fazendo, absolutamente nada. Meus irmãos, entre na mente de Abraão, tente entrar nisso. O Senhor deu uma ordem, ele dormiu. Eu não teria dormido, eu teria me passado a noite em claro. E Abraão levanta de madrugada. Essa expressão, meus irmãos, é um sinal claro de prontidão. Abraão não falou, vou dormir até mais tarde para ver se isso daqui desenrola. Não, ele acordou de madrugada, já chamou os servos, já foi cortar lenha, já pediu para separar o jumentinho, já fez tudo. E partiu. Mas essa fé também é marcada por perseverança. Diz o texto no versículo 4, ao terceiro dia, ou seja, não foi uma obediência por impulso, porque Deus poderia ter falado, levanta e vai lá agora e mata Isaac, e Abraão talvez tivesse respondido por impulso e depois se arrependesse. Não, isso ficou martelando na cabeça de Abraão por 3 dias, e por 3 dias ele seguiu rumo a Moriá. Vários comentaristas, meus irmãos, falam desse momento, e a Bíblia não fala o que eu vou falar, por isso não é uma verdade bíblica, apenas um comentário, uma especulação da minha parte, não é? Como estavam as emoções de Abraão? Como você acha? 3 dias, meus irmãos, 3 dias, andando com seu filho, aquele que você vai matar. Como estaria o seu coração? O que será que eles conversaram? São curiosidades que a Bíblia não fala, mas que certamente a nossa mente começa a pensar. Mas mesmo assim Abraão perseverou, e Abraão seguiu em frente, até chegar ao seu destino. Mas essa fé também é marcada por esperança, versículo 5. Diz o texto que Abraão disse assim, nós iremos, veja, ele já chegou no lugar, falou para os servos, fiquem aqui, e agora Abraão vai sozinho com o seu filho, porque isso é só dele, esse teste. Nós iremos e nós voltaremos. Olha, mas ele não vai para matar o menino? Ele está falando isso por quê? Porque ele não vai fazer? Vai fazer de conta, já que só está ele e Isaac ali, escondidinho, não tem ninguém de testemunho, será que é isso que Abraão vai fazer? Mas o autor de Hebreus, no capítulo 11, de 17 a 19, diz que Abraão ele já tinha certeza que Isaac seria devolvido dos mortos, ou seja, eu vou matar sim, mas Deus vai me devolver, simples assim. A fé de Abraão era a fé na ressurreição. O Hernandes Dias Lopes diz que a fé descansa nas promessas. Mas a fé de Abraão também é uma fé voltada para a adoração, versículo 5. Porque ele diz aos servos, havendo adorado, nós voltaremos. Não se trata, meus irmãos, de uma ação cega. Não se trata de uma obediência revoltada. Abraão não estava indo para matar Isaac, ele estava indo para adorar a Deus, porque um holocausto é uma ação de adoração, e ele estava com essa postura de um verdadeiro adorador. A relação, meus irmãos, com Deus é uma relação de adoração, e não de tristeza, e não de queixume. Adão está falando, eu vou lá no monte adorar a Deus. Mas essa fé também é uma fé submissa, versículo 6. E agora a gente começa a ver o outro personagem também,
Isaac está levando a lenha nas costas, e Abraão está levando o fogo e o cutelo, e a gente olha para esse fogo e cutelo e lembra, né, do julgamento e da execução. E aqui, nós não sabemos a idade nem de Abraão nem de Isaac neste momento, mas para pensar, uma lenha para queimar uma pessoa inteira não é uns gravetos, concorda? É lenha para caramba. E quem carregou isso foi Isaac. Bom, não é uma criança, fatalmente. Uma criança não aguentaria carregar 3 dias, porque o texto diz que foi ele que carregou. Então, no mínimo, um adolescente mais já para frente, talvez forte, ou, como muitos acreditam, já um homem jovem, mas um homem. Então, nós temos um homem ou um adolescente já forte contra um ancião de mais de 100 anos. Pensem nisso. E quando eles vão nessa situação, me lembrei do texto de Isaías 53, que diz que o cordeiro foi levado ao matadouro. E é isso que está acontecendo. Isaac está sendo levado para o matadouro, não é? E aí, essa fé também é uma fé atenciosa. Veja, Isaac diz assim, meu pai. E Abraão diz aqui, eis-me aqui, meu filho. Ele também tem essa pronta resposta ao seu filho e essa pronta atenção a Isaac. Isaac faz uma pergunta lógica aqui, muito óbvia até. Pai, eu estou com uma dúvida. Nós temos fogo, nós temos a lenha, cadê o cordeiro? Se vai ter sacrifício lá em cima, cadê o cordeiro? Obviamente, Isaac até aqui não sabe a história, não é? E agora tem uma coisa bonita aqui, que Isaac demonstra conhecer a prática sacrificial. Isaac estava já bem instruído na fé, porque ele sabe o que está acontecendo, embora ele não saiba os detalhes que ele é o alvo do sacrifício. Porém, Abraão, meus irmãos, Abraão não ficou quieto, Abraão não repreendeu o menino, não é? Podia falar, menino, deixa disso, isso não é da sua conta, só obedece seu pai, não é? Como alguns pais falam. Isso não é hora de fazer pergunta desse tipo. Não, Abraão não fez isso. Pelo contrário, Abraão respondeu atenciosamente à pergunta do seu filho. E essa fé de Abraão é uma fé dependente de Deus, ainda no versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, para o holocausto. Que fé é essa, meus irmãos? Que fé fantástica. Ele não mentiu, porque ele estava respondendo pela fé. Deus proverá. Calvino diz que diante de tais dificuldades desse tipo, né, dificuldades gigantes, o único remédio contra o desespero é deixar Deus assumir o comando, para que Ele mesmo nos mostre um caminho onde não existe nenhum. Quando não tem caminho, meus irmãos, só o Senhor pode dar resposta. E Abraão aqui está falando da plena dependência que ele tem em Deus. E ele está ensinando dependência de Deus ao seu filho. E obviamente que há uma resposta muito, muito crente, não é? Mas nos versículos 9 a 10 a gente passa para um terceiro momento, que são os preparativos para o sacrifício. Chegaram, meus irmãos? Chegamos no lugar, não é? E Abraão agora edifica um altar com pedras, que era o comum, não é? E isso significa adoração a Deus de maneira visível, não é? A adoração ali era sempre visível, não é aquela coisa, eu adoro ao Senhor no meu íntimo. Não, a Deus funciona assim. E ele também prepara o sacrifício, porque o sacrifício também tinha que ser preparado. O que ele faz? Lenha. O que é um sacrifício? Lenha mais o bicho. O bicho aqui é Isaac. Agora o texto diz uma coisa, meus irmãos, curiosíssima. Ele amarrou Isaac. 100 e tantos anos contra um jovem. Você acha que foi na força? Você acha mesmo?
que foi na força? É claro que não. Isaac aqui também, meus irmãos, ele se entrega a isso, em profunda obediência ao seu pai, e também dependência na palavra do seu pai, porque o pai tinha dito o quê? Deus proverá. E agora um jovem sendo amarrado, deitando na mesa do sacrifício. Eu me lembrei do filme do Aslan, né? Que ele é amarrado e deitado lá na pedra, não é? Mas, meus irmãos, Cristo também foi mudo para a cruz, para o matadouro. E aí, diz o texto que Isaac pegou um cutelo para sacrificar o Isaac. Claro que nós não sabemos como era isso aqui, mas no Nordeste a gente diria, Abraão pegou uma peixeira. Você já viu um cutelo hoje em dia? É uma lâmina bem larga e bem grossa, não é? Eu tenho uma em casa, fiquei pensando nela, não é? Claro que não é exatamente igual àquela, mas Abraão pegou isso e levantou para cumprir o que ele tinha que fazer, meus irmãos. Levantou para sacrificar Isaac, o que mostra que ele já havia sacrificado Isaac no seu coração, já não tinha mais dúvidas. Ele foi para fazer mesmo, vias de fato agora. Nós vamos chegar à realidade. E o que significa isso, meus irmãos? A morte de Isaac, afinal de contas, vai ser o fim do projeto de Israel. Mas o Senhor não tinha dito, meus irmãos, que a promessa da genealogia futura do filho, como o reverendo Adelso falou, do filho da promessa, lá do filho da mulher, não é agora por meio de Isaac? Como que Abraão vai fazer isso? Lembra que Moisés está contando isso para o povo de Israel, ou seja, Israel já aconteceu. Como que isso está acontecendo? E o texto diz que pai e filhos estão juntos ali no sacrifício. Agora você se lembra que na cruz o pai não acompanhou o filho? O Senhor, pai, por que me abandonaste? Aqui é diferente, não é? Cristo foi bem pior do que isso. Mas Abraão, com a lâmina levantada já para baixar, e deve ter sido muito rápido isso, porque ele já levantou para fazer, e aí nós vemos a intervenção do anjo do Senhor, a intervenção divina. Do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Primeira vez que isso acontece. É aqui, meus irmãos, é aquela mesma situação que nós já vimos quando os 3 homens apareceram para falar com Abraão. Né? Alguns estudiosos entendem que é um anjo do Senhor, que representa o Senhor e fala como se fosse o Senhor, e isso já aconteceu em outras passagens, mas outros entendem que aqui é uma apresentação do Senhor, não é? Eu particularmente acredito nisso. Para mim aqui é Cristo prefigurado participando disso. E o anjo do Senhor então diz, Abraão, Abraão. E Abraão novamente diz o quê? Eis-me aqui. E o texto reconhece, o anjo reconhece que Abraão é temente a Deus. E temor, meus irmãos, não é medo, é uma obediência à revelação de Deus, uma obediência à palavra de Deus. E o anjo disse, você é obediente, Abraão, você é um homem que teme a Deus. E há um reconhecimento do Senhor dizendo, você não me negou o teu único filho. Aqui, a fé foi confirmada pela obediência. E a nossa fé tem que ser confirmada pela obediência, não é? E aí a gente vê então a provisão de Deus, aparece ali no meio do mato, um carneiro para sacrifício, e o texto diz que é em lugar do seu filho. No Êxodo, não é? Eles terão o quê? O cordeiro pascal no lugar dos primogênitos. Isso tudo, meus irmãos, está apontando para o futuro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai ser morto no lugar dos eleitos. E a provisão acontece após a obediência, no tempo exato. Veja como acontecem as coisas. Depois da obediência, no tempo exato de Deus e da forma como Deus quis, Abraão fez. E Deus então respondeu. E Deus responde como?
de maneiras extraordinárias e ordinárias. Lemos isso. Eu estou impressionado como ao longo das leituras, não é? Da Confissão, do Breve Catecismo, do Catecismo, vez ou outra os textos cruzam com... Nós estamos lendo, expondo o texto bíblico sequencialmente e lendo o texto dos instrutivos sequencialmente. Ninguém casou isso, não é? Mas nós estamos vendo aqui na prática que Deus age da forma que Ele quer agir. E a vítima foi substituída. Levítico 1,4 fala, né, o sacrifício da expiação. E Abraão se enche de alegria e dá um nome àquele lugar, que significa Jeová Jirê, Javé Jirê, que tem músicas por aí, e um uso totalmente torto desse nome, não é? E Javé Jirê significa o Senhor proverá. Isso virou até um dito popular, diz o texto, né? No monte do Senhor se proverá. Essa história marcou o povo de Deus e segue marcando até hoje. Agora, um outro detalhe aqui. Qual era o nome que até agora vinha aparecendo? Toda vez que falava Deus, Elohim, Elohim, Elohim. A partir de agora é Javé. Porque não está falando mais do Deus Criador, agora está usando o nome de Deus pactual. Olha que coisa linda. Deus, aquele que fez o pacto, proverá. Entende, meus irmãos, que coisa linda? E do céu bradou o anjo do Senhor pela segunda vez. E Deus jura por si mesmo. Nós lemos intencionalmente Hebreus 6 na leitura responsiva. Nós quando precisamos, juramos por algumas coisas, diante da formatura, diante de um tribunal, a gente jura por algumas coisas e esses juramentos são lícitos, não é? Porque a gente está buscando o apoio de alguma coisa externa a nós para pesar, para valer, né? O que a gente está falando. Deus não tem a quem recorrer e Ele jura por si mesmo, porque Ele é autossuficiente. E não negou o seu único filho, aparece de novo nessa história. E Cristo, meus irmãos, é o Filho único, que foi para o sacrifício final e perfeito. E para que Isaac teve um substituto, Isaac teve ali um carneiro para tomar o seu lugar, mas Cristo não. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nos o entregou. Isaac teve um substituto. Nós também temos. Era para nós irmos para a cruz. E o Senhor é o Cordeiro de Deus que foi em nosso lugar. E Deus, então, a partir de agora, reafirma a promessa após a obediência de Abraão. E Pedro confirma isso lá em Atos 3, no seu grande discurso. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, e segue o texto. Percebe, meus irmãos? E o Senhor ainda diz assim, deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Eu vou te abençoar muito, Abraão, e eu vou multiplicar a tua descendência. E agora Deus usa duas expressões. Eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas dos céus, e ele disse isso lá em Gênesis 15, 5, e como a areia do mar. Ele não disse isso, mas ele disse de uma outra forma, em Gênesis 13, 16, ele disse conforme o pó da terra, que é a mesma analogia. E você ainda possuirá a cidade dos teus inimigos. Deus está falando, para onde você vai ter inimigos, mas você vai vencer sobre isso. E na terra prometida, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E Abraão seguiu firme com isso. E a conclusão dessa primeira parte, meus irmãos, é que parece um texto meio desconexo, assim, vem uma história tão grandiosa, né? E agora diz que eles voltaram e se estabeleceram em Berseba. Mas desde a intervenção do anjo do Senhor, você reparou que Isaac não apareceu mais? Isaac desapareceu da história, não é? E ele só vai voltar agora a ser mencionado no capítulo 24. E lá no capítulo 24, ele vai encontrar a sua noiva e vai se casar com ela e vai continuar
a promessa do Senhor, não é? E nós, meus irmãos, nós estamos nesse tempo, no tempo da espera do noivo, não é? Que vai vir buscar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Então, agora o Senhor está dizendo, olha, a história vai continuar. E tanto é que a gente chega na segunda parte e última parte, que são os 12 filhos de Naor. E aqui começa a transição da liderança patriarcal de Abraão para Isaac. Abraão começa a sair de cena, Isaac começa a entrar em cena, não é? E isso é uma pequena genealogia, coisa diferente, porque as genealogias são enormes, nós já passamos por algumas, né? Capítulo inteiro de genealogia, né? Mas aqui não, é uma pequena genealogia e fala dos 12 filhos de Naor, irmão de Abraão, não é? 8 com a esposa Milca e 4 com a concubina Reumá. É claro que concubina não é uma mulher da vida, não é uma prostituta, mas é aquilo que eu já expus em outro sermão, é uma esposa de segunda classe, de segunda categoria, uma serva que pode ser usada para ter filhos, não é? E é óbvio que o Senhor nunca aprovou isso, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas esses 12 vão ser os ancestrais das 12 tribos arameias. Esse povo virá desse grupo aqui. Mas 12, que número é esse? 12 serão também as tribos de Israel, de onde eles virão da descendência de Abraão. Então o Senhor está conectando as coisas aqui. E aparece um nome específico com mais detalhe, Betuel. Betuel era o caçula de Milca, a filha de Arã, esposa de Naor, o irmão de Abraão. O Alt que comenta que sobre Betuel, ele diz que ele é o caçula, não é? E isso nos lembra que a família de Deus tem por base a eleição e não os direitos humanos do primogênito. Percebe que Deus vai usando do jeito que Ele quer? A genealogia vem do caçula, não vem do primogênito, não é? E ainda aparece o nome de Rebeca, sobrinha neta de Abraão. Quem é Rebeca, meus irmãos? É a futura esposa de Isaac, que vai aparecer no versículo 24. A conexão, esse pequeno texto, está mostrando para nós que Deus continua a sua obra. E Deus apresenta uma resposta para uma pergunta que não foi feita. Deus já está antecipando, mas não foi feita a pergunta o que virá no futuro. Mas Deus já está contando, ou minimamente dando sinais. E o Senhor é o Senhor da história. E aqui nós temos a demonstração do controle total de Deus, porque Ele já está apontando para o que virá a acontecer. Trata-se então do anúncio da continuidade dos propósitos de Deus, da linhagem estabelecida por Ele. Que texto, que história, que coisa importante. Todos nós somos filhos de Abraão e de Sara, não é? Mas o que a gente aprende com isso? O que nós podemos aprender? E eu trago 3 lições para a nossa vida, para a nossa edificação. Em primeiro lugar, o Senhor proveu o sacrifício perfeito. Mas não foi aquele carneiro, foi Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso, meus irmãos, é a maior prova do amor de Deus por seus eleitos. Se você tem qualquer dúvida se Deus te ama, olha para Cristo. Cristo foi para a cruz, mandado pelo Pai e aceito pelo Filho. Cristo foi sacrificado para que nós tivéssemos vida, e vida pífia, vida sem graça, vida inútil. O que diz o texto? Vida em abundância. Então olhe para o Senhor. A vitória sobre a morte por meio da ressurreição, meus irmãos, é o que nós celebramos todos os domingos. Nós chegamos à igreja, a gente vem para a igreja para celebrar essa obra, a ressurreição de Cristo sobre a morte. E algumas pessoas
ficam pensando, eu venho em 2 cultos, não venho, eu preciso vir a 2 cultos ou não venho, e eu me pego pensando, eu fico pensando assim, será que a pessoa quer passar a eternidade com Cristo? Porque não gosta de passar um dia com Cristo, com os irmãos, porque a eternidade é Cristo mais os irmãos, é isso aqui. Se você não quer isso para o futuro, você tem certeza que você quer estar com o Senhor? E nós temos isso, meus irmãos, e é justamente esse Cristo que ressuscitou, é o Cristo que vai voltar, e nós temos que ter essa santa expectativa. No Antigo Testamento, o povo esperava pela provisão de Deus, mas nós já vivemos na fase da provisão dada. Deus já proveu o sacrifício, o Senhor já proveu Jesus. Meus irmãos, essa é uma informação que precisa estar sempre muito viva nos nossos corações. Ainda mais em dias de provas difíceis, como estamos vivendo no mundo. Ou não é uma prova difícil o que o mundo está passando? Então só tem uma resposta para nós: olharmos para Cristo. Se você tem dúvida ainda, Cristo já veio, o Senhor já deu o Cordeiro, mas Ele virá de novo para nos levar para Ele. Mas uma segunda lição, meus irmãos, para nós, é que o Senhor é fiel e as suas promessas não falham. Nunca falhou e nunca falhará. E 2 detalhes disso para nós. Em primeiro lugar, Deus provê para todas as nossas necessidades nesta vida. As nossas necessidades não são os nossos luxos, as nossas vontades, mas as nossas necessidades são dadas por Deus. Ou como diz a oração do Pai Nosso: Senhor, me atende os desejos do coração? Senhor, me dá aquilo que eu quero para caramba? O que diz o Pai Nosso? Senhor, me dá o pão nosso de cada dia. E o Senhor dá o pão nosso de cada dia. O Senhor tem sustentado. Eu conheço as ovelhas da igreja, não tem faltado comida na mesa das pessoas, não tem faltado vestimenta, não tem faltado sequer sustento. O diácono Lucas, orando aqui, orou em gratidão a Deus, porque Deus já deu. Dízimo não é uma coisa sacrificial, não, é reconhecimento do que Deus já deu. Você já recebeu a provisão de Deus. Você está me ouvindo aqui hoje? Oi, você está me ouvindo? Por que você está me ouvindo? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso. Deus está cuidando de nós todos os momentos. Mas Ele não cuida de nós só no dia presente, meus irmãos. O futuro já está garantido. O Senhor já proveu para o futuro. Veja, o Senhor cuida de nós no momento da morte. Nós não precisamos nem temer a morte. E olha que morte é um assunto que está na pauta do mundo. Nós atingimos um número difícil esses dias, não é? Esse assunto está em voga, infelizmente. Mas para nós que temos o Senhor, o que é a morte? Se não a porta aberta para encontrarmos com Cristo. Não podemos temer a morte, meus irmãos, porque o Senhor já proveu. O Cordeiro já morreu na cruz, Ele já ressuscitou, Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele é que nos recebe quando apagamos os nossos olhos aqui, abrimos nossos olhos diante de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar disso. Nunca se esqueça, especialmente nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, você pode dizer como Abraão disse: Deus proverá, Jeová Jirê, Javé Jirê, Deus proverá. E nós teremos muitos momentos difíceis ainda nessa vida, muitos. O Senhor nunca escondeu isso: no mundo tereis aflição. Nesses momentos você vai dizer o quê? Jeová Jirê, Deus proverá. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós não podemos esquecer que Deus testa também a nossa fé. Deus não testou só Abraão. Deus testa a nossa fé, e às vezes o teste é bem difícil. É bem difícil. Tem teste que a gente fala, ufa, né? Aquela provinha que você fala assim, não, certeza, gabaritei. Né? E realmente, chega lá, gabaritou.
Mas tem prova que você fala assim, eu não sei se eu sequer fiz o mínimo. Mas, quando a gente está diante de um teste difícil, meus irmãos, a resposta nossa deve ser uma só: obediência. Obediência à palavra do Senhor pela fé. Não tem outra resposta. Quando a coisa está feia, o que você tem que fazer é depender do Senhor. E o rumo que você deve tomar é o rumo que o Senhor te manda tomar. Vai para a terra que eu vou te mostrar. É pela fé, não é? E isso, meus irmãos, a obediência nada mais é do que a fé em ação. Nós somos chamados para ter uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que é vista por todo mundo, não é? E o Deus proverá veio depois de quando? Depois do eis-me aqui. Não foi antes. Não foi assim, Abraão, está aqui o cordeiro, então agora levanta o cutelo para matar Isaac. Não, foi, primeiro mata Isaac, aí de repente aparece o carneiro. O Deus proverá só se mostra, meus irmãos, depois do eis-me aqui. É assim que o Senhor age. E Cristo, meus irmãos, foi obediente até a morte de cruz. E Ele sabe o que é passar por uma situação difícil. Ele sabe o que é passar pelo teste mais difícil do universo e da história. E Ele fez isso por quê? Pela obediência ao Pai. E nós temos esse modelo para nós. E eu te pergunto, meus irmãos, e se o Senhor te pedir de volta o que Ele te deu? Como que vai ficar evidente a sua resposta? Se o Senhor te pedir de volta o que Ele te deu, vai ficar claro que você ama a Deus ou que você ama as bênçãos de Deus? O que vai ficar claro? E se Deus te pedir de volta os bens? Aquele carrão que você está curtindo, aquela casona que você está curtindo, aquela promoção, não é? Aquele negócio bem fechado lá da empresa, fechar uma negociação. E se Deus pedir tudo isso de volta? E se Deus pedir a sua saúde? Eu me lembro de um pastor amigo meu, e ficou notória essa história. Ele teve aquela doença que vai travando todo o corpo, eu não me lembro agora, vai travando tudo até a pessoa morrer, né? E esse rapaz ainda, enquanto falava, e jovem, pastor jovem, com esposa, filhos, e ele disse assim, mas e aí, alguém perguntou sobre essa condição e sobre o futuro dele, ele falou assim, se eu ainda só piscar, a minha piscada vai ser para a glória de Deus. E se Deus tomar a sua saúde? E se Deus levar os seus pais? E se Deus levar os seus filhos? E se Deus levar a sua própria vida? Você está vendo que, de hoje não passa. E se tudo isso acontecer, meus irmãos? Deus não faz isso por maldade, mas sim por uma soberana e santa vontade, que é verdade, nós não conseguimos entender, mas nós temos certeza que ela é boa, perfeita e agradável. E eu ainda te pergunto, como ser aprovado nas provas celestiais, nos testes de fé? O texto bíblico diz que o justo viverá pela fé, e fé em Cristo Jesus, um Cristo Jesus que veio e que vai voltar. Por isso, meus irmãos, vocês precisam, e eu também, sermos bem instruídos na palavra de Deus. Sermão de domingo passado à noite. O Senhor Jesus disse isso. Vocês precisam ser bem instruídos, não é? E ser bem instruído, meus irmãos, é alimentar-se de Cristo. Porque como você sabe que você foi bem numa prova? É aquela que você fala assim, gabaritei mesmo, tenho certeza. Porque você tinha o quê? Dormiu e entrou por osmose? Você dormiu com a cabeça em cima do livro e entrou por osmose e foi fazer a prova? Claro que não, porque você estava cheio de conhecimento daquele assunto. E como você pode passar num teste de fé? Estando cheio de Cristo. E para isso nós precisamos da palavra de Deus. E para isso nós precisamos da comunhão dos santos.
Para isso nós precisamos da igreja local. Para isso nós precisamos da prática comum com os irmãos. Meus irmãos, o Senhor deu alguns recursos maravilhosos para nós. Os jovens têm o encontro da mocidade, a igreja tem encontros semanais, a igreja tem encontro de oração, a igreja tem escola bíblica, a igreja tem 2 cultos no dia do Senhor. A igreja é a igreja do Senhor, pode se ligar, pode se visitar, pode ajudar uns aos outros, e deve, porque o Senhor manda isso, termos uma relação uns aos outros. E você também tem o seu compromisso particular de meditar na palavra do Senhor e de orar, e de ouvir a exposição da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, alimente-se de Cristo, encha-se de Cristo, e aí você vai entender que quando o Senhor te pedir a morte de alguma coisa, você vai simplesmente levantar o cutelo e vai executar, porque você vai estar cheio de Cristo, porque você sabe que Deus proverá. Javé Jireh. Vamos orar. Senhor Deus, esse teste que Abraão passou, de fato, o Senhor fez para si mesmo. E nós, ó Senhor, não temos recebido esse teste, mas temos recebido outros. Estamos experimentando outros. E nós precisamos do Senhor. E que a certeza da provisão que vem de Ti seja de fato gravada no nosso coração, que não haja dúvida em nosso coração nos momentos dos testes em que o Senhor mesmo executa sobre nós. Que nós saibamos passar por isso, sempre na confiança de que o Senhor proverá e que já proveu Cristo Jesus. Ó Deus, também te pedimos que o Senhor nos capacite a Te buscar. Nós precisamos inclusive disso, Senhor. Que o Teu Santo Espírito avive a Tua obra em nosso meio. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê sede da água viva, nos dê fome da palavra. Faz isso em nosso meio, Senhor, para a glória Tua, porque queremos ser encontrados fiéis no dia do juízo. Essa é a minha oração, que eu faço confiado na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém.